Hoje eu quero falar sobre ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Se sim, coloca aqui para mim nos comentários se você já teve uma crise de ansiedade em público e como foi. Mas antes de adentrar ao conteúdo, vamos primeiro à definição do que é ansiedade. Ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro. É uma resposta natural do nosso corpo diante de situações ameaçadoras, desafiadoras e incertas. Mas quando essa ansiedade se torna desproporcional e começa a afetar a vida de um indivíduo, ela deixa de ser uma resposta natural do corpo e se torna um transtorno. Desde que me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa ansiosa e sempre tentei controlar tudo ao meu redor. Em 2011 eu tinha uma rotina bastante exaustiva e demandante que se agravou muito com os problemas financeiros que eu estava enfrentando nessa época. E eu me lembro que essa questão estava me afetando tanto que as poucas horas de sono que eu tinha, eu não conseguia dormir, pensando em como que eu ia resolver todas aquelas questões financeiras e coisas que eu tinha que fazer ao mesmo tempo, até que isso se tornou quase que uma rotina diária. Eu já não conseguia mais dormir. E a solução aparentemente veio quando eu recebi uma promoção no trabalho que ia, basicamente resolver a minha questão financeira. E eu lembro que eu fiquei muito feliz com a notícia, voltei para casa radiante. No dia seguinte, levantei para ir até o trabalho para assumir o primeiro dia no meu novo posto. E chegando ali na berrine, eu comecei a me sentir super mal. Eu senti um tremor no meu corpo, de uma forma descontrolada, que já não dava mais para continuar dirigindo, só tive o tempo de parar, era ali na berrine tem acostamento, só tive o tempo de parar o carro nesse acostamento, e logo de parar o carro eu lembro que a minha mente ficou completamente em branco, o meu coração acelerou tanto que eu não conseguia respirar direito. Comecei a sentir uma espécie de corrente elétrica percorrendo todo o meu corpo, e essa corrente elétrica fez com que os meus músculos começassem todos a pular ao mesmo tempo, e ali passando por aquela agonia, a única coisa que eu conseguia pensar é que eu ia morrer ali. E eu lembro que eu tremia tanto, tanto, e minha mente ficou tão em branco que eu não conseguia ligar para ninguém para pedir ajuda. Eu não passava pela minha cabeça a questão do celular, eu não lembrava que número que eu tinha que ligar, eu não lembrava nem como fazer para ligar o celular. Era um branco assim que era uma coisa impressionante. Foi então que alguém do trabalho se deu conta de que eu não havia chegado para assumir o meu posto, me ligou, eu consegui atender, consegui pedir socorro, e essa pessoa então enviou a ambulância até o local que eu estava, e depois de 1 hora eu fui socorrida e levada para o hospital mais próximo. Depois de uma larga bateria de exames, todos normais, eu fui encaminhada para um psiquiatra e fui diagnosticada com transtorno depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada. Depois dessa crise, me incapacitou por completo. Fui afastada do trabalho e comecei um tratamento com sessões de terapia e medicamentos. Eu considero que o meu tratamento falhou por completo, porque as sessões de terapia só me revelou o que eu já sabia, e os medicamentos me deixaram pior do que eu já estava. E logo nesse processo eu conheci a Jesus e entreguei a minha vida a Ele. Eu conto essa história em detalhes em um outro vídeo, vou deixar aqui para vocês. Logo que eu aceitei Jesus, eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a Bíblia, e eu lia com muita dificuldade porque essa condição nubla muito a mente da pessoa, mas eu comecei a notar que quando eu lia a Bíblia, aquela ansiedade melhorava. Eu fui levando a minha vida de uma forma suportável. Depois de 30 dias eu voltei a trabalhar, ainda com ansiedade, mas um pouco mais controlada.
Depois de um certo tempo trabalhando nesse departamento que eu havia sido promovida, eu recebi uma proposta para trabalhar fora do país, e eu lembro que isso me gerou muita ansiedade ao ponto de quase ter uma nova crise. Depois que eu me mudei para o Panamá, eu tive alguns momentos de incerteza no trabalho, que também me afetaram bastante, e eu vivia assim, entre o suportável e a beira de um colapso. Até que mais ou menos no ano de 2023, eu ouço uma voz que imediatamente eu reconheci como sendo a voz de Deus. Eu já havia ouvido a voz de Deus antes, e ele me falou assim: você precisa andar com pessoas sábias. E eu ouvi aquilo com uma certa estranheza e respondi a Deus: como, Senhor, se no entorno onde eu estou inserida não tem ninguém sábio? Ou seja, as pessoas com quem eu trabalhava na época eram pessoas muito inteligentes, muito espertas, mas existe uma grande diferença entre ser inteligente e ser sábio. Não havia nenhum sábio inserido no meu meio. Eu tinha o costume de trabalhar ouvindo louvores, e logo depois desse pequeno diálogo que eu tive com Deus, o YouTube começou a me recomendar os conteúdos do Tiago Brunet. A princípio eu rejeitei, mas quanto mais eu rejeitava, mais ele me oferecia e sugeria conteúdos do Tiago Brunet. Até que um dia eu falei: tá bom, eu vou dar uma chance, deixa eu ver o que esse cara tem para me oferecer. E no primeiro vídeo que eu comecei a ouvir do Tiago Brunet, eu percebi que aquela era a resposta da pergunta que eu havia feito para Deus: aonde que eu vou encontrar pessoas sábias? O Tiago se dedica a ensinar as pessoas sobre inteligência emocional, e é uma pessoa bastante sábia. E a partir daí eu comecei a maratonar os conteúdos do Tiago, e Deus foi colocando mais pessoas sábias no meu caminho. Eu conheci o Diego Menin, que todos os dias, com o programa dele, eu tenho aprendido a lidar com muitas situações que eu pensava que estava bem, que estava correto, ou até mesmo situações difíceis que eu não sabia resolver. O Diego Menin tem me ensinado muito dentro da palavra como lidar com esses tipos de situações. Logo eu conheci o Luciano Subirá, que também é uma outra pessoa extremamente sábia e que tem assim um foco muito grande também na palavra do Senhor, e mostrar como que a gente vive dentro da palavra. E a palavra é a que tem todas as respostas para todas as perguntas que a gente faz nessa vida. E por último, eu conheci o profeta Vinícius Iracet, que tem como principal missão ensinar as pessoas a ouvirem a voz de Deus e como lidar, né, com o mundo espiritual, que era uma coisa que eu já era cristã há muito tempo, mas eu não entendia muito bem como funcionava essa questão do mundo espiritual. Eu sofria muitos ataques na mente, e eu não sabia que esse mundo espiritual poderia ser algo que estava influenciando esses pensamentos que eu tinha. Logo desse intensivão com tanta gente sábia, eu descobri o meu chamado na área da intercessão, e um dia desses, na presença do Senhor, eu confessei a Ele que eu já estava muito cansada de ter que lidar com as minhas ansiedades, e pedi a Ele que me desse uma estratégia para poder lidar com isso. E Deus me deu algumas estratégias que eu utilizo até hoje nos momentos que eu tenho de incertezas na minha vida. E eu gostaria de compartilhar essas estratégias com vocês hoje. Primeira estratégia: quando você estiver diante de uma situação ameaçadora, desafiadora ou de incertezas, você vai pegar uma folha de papel e vai responder a 3 perguntas. Primeira: qual é a situação
que está me gerando essa ansiedade? Segunda pergunta: qual o pior cenário se essa situação realmente acontecer? Terceira pergunta: se essa situação realmente acontecer, o que eu posso fazer a respeito? Vou te dar um exemplo prático. Está havendo cortes de postos de trabalho no lugar onde eu trabalho. Qual é o pior cenário? Posso ficar desempregada. Terceira pergunta: o que eu posso fazer a respeito? Bom, se eu perder o emprego, eu posso buscar outro emprego, posso aproveitar essa situação, essa ocasião para tentar algo novo, posso começar a empreender ou eu posso fazer um bico até que eu consiga outro trabalho. Quando fazemos esse exercício mostrando para nossa mente de que ainda que aconteça o pior cenário, não é o fim do mundo, que ainda existe várias opções, porque a nossa mente, ela viaja. Ela fala para você que se você perder o emprego, você vai passar fome, que você já não vai conseguir mais pagar as contas, que você vai ser despejado de casa. A nossa mente realmente leva as situações ao extremo. Mas olha só, existem muitas pesquisas que falam que cerca de 80 ou 85% das nossas preocupações nunca vão acontecer. E se você olhar para a nossa vida, faz muito sentido, pelo menos na minha vida, muitas das coisas que eu já me preocupei, que já tiraram o meu sono, que eu quase cheguei à beira de um colapso, nunca aconteceram. Isso é uma prova real de que a nossa mente mente. Estratégia número 2, oração. Nunca haverá psicólogo melhor do que Deus. Isso eu posso te garantir, porque eu sou uma pessoa que já fez muitas sessões de terapia e saí completamente frustrada sem uma solução. Quero fazer a leitura de algumas passagens da Bíblia que vai ressaltar o que eu estou falando para vocês. Em 1 Pedro 5 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A oração, ela vai alinhar as suas expectativas com as expectativas de Deus e vai te dar um alívio instantâneo sobre todas essas preocupações. A ansiedade, como eu disse no começo, ela é um excesso de futuro. E tentar controlar o futuro é uma loucura, gente. Quem que é o dono do futuro, se não Deus? Se você alinha a expectativa de futuro que Deus já sabe o que vai acontecer com a sua, gente, acabou a ansiedade, não tem mais ansiedade. Você precisa orar e alinhar as suas expectativas com as expectativas de Deus. A pessoa ansiosa precisa lembrar que ainda que as coisas saem fora do seu controle, ela nunca sai fora do controle de Deus. Então, aprenda a fazer uma troca com Deus. Entrega as suas ansiedades para Ele e Ele te dará uma paz que excede todo o entendimento. Não é uma troca perfeita? Olha só o que diz Filipenses 4, versículos 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Gente, o próprio Deus está falando. Entrega para Ele as suas preocupações e a paz dele, que excede todo o entendimento, estará com você. A verdade é que é muito simples. A gente é que complica demais as coisas. Terceira e última estratégia: leitura da palavra de Deus. Sempre que estiver ansioso, leia. Mateus 6, de 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam nem cegam,
nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vamos vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é: não acredite nas mentiras que a sua mente insiste em contar. A ansiedade, ela parece esmagadora, mas lembre-se, para tudo existe uma solução. Ore, busque sabedoria divina, busque conhecimento que fortaleça sua mente e o seu coração, aprender sobre inteligência emocional, ouvir pessoas sábias e se conectar com Deus. Cria um espaço dentro de você que a ansiedade já não consegue mais permanecer. Quando você entrega as suas preocupações a Deus, coloca cada medo, cada incerteza nas mãos daquele que verdadeiramente cuida, algo incrível acontece. A ansiedade perde força e a alegria começa a florescer. Não se trata de ignorar os desafios da vida, mas entender que ainda que as coisas fogem do seu controle, elas nunca vão fugir do controle de Deus. Deus não quer que você viva ansioso. Deus quer pegar essas ansiedades, tomar para Ele e dar paz a você, que excede todo o entendimento. Não sofra mais com ansiedade. Pare de acreditar nas mentiras da sua mente, porque ela vai o tempo todo tentar te sabotar e tentar colocar o pior cenário possível que vai acontecer. E não é assim que vai acontecer. Porque a gente tem um Deus que cuida da gente. Não se trata de ignorar os desafios da vida, mas entender que ainda que as coisas fogem do nosso controle, elas nunca vão fugir do controle de Deus. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Eu oro agora para que você encontre em Deus a paz, a confiança e a força para viver cada um dos seus dias com alegria e liberdade. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.